Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, por favor. Eu tenho algo aqui que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Êxodo capítulo 14, por favor. É uma passagem muito conhecida, mas Deus, Ele tem algo muito profundo para falar ao seu coração, amém? Êxodo capítulo 14. Queridos, eu não sei vocês, quando você tem muito tempo de evangelho, quando você caminha com Jesus, você ouve muitas palavras, amém? Ouve muitas palavras. E muitas das vezes nós procuramos palavras diferentes toda hora para ficar ouvindo, que isso agrega. E chega um momento que você ouve, chega um momento que você está na igreja tanto tempo que as palavras que fala você já ouviu. Amém, queridos? O versículo, estou falando do versículo que é falado. E é tão interessante que na minha caminhada com Jesus, chegou um momento que eu falei, Senhor, eu já ouvi os versículos, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E muitas vezes, quando prego uma coisa que eu já ouvi muito, é o momento que eu mais fico atento, porque Deus tem algo muito grande para falar comigo. Então, nas coisas, às vezes um versículo, uma passagem simples que você já ouviu na sua vida, é ali que Deus vai ministrar o seu coração de forma tremenda, amém, queridos? Então, quando eu ouço, quando eu vou pregar sobre uma coisa que eu já falei muito, eu sempre procuro as entrelinhas, e eu tenho certeza que Deus hoje tem algo para falar aos nossos corações. Você que está em casa também, Deus tem algo muito importante. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Vamos ler o versículo 13, por favor? Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Em outras palavras, Deus falará por você, Deus pelejará por você, e você não vai precisar falar nada. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Versículo 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus na minha versão é cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, olha que lindo, versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e pôs-se aonde? Atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs aonde? Atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esses que era o povo de Deus, escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não poderiam que se aproximar. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos, que não seja um homem, um servo pecador, mas seja a sua palavra, seja a sua presença. Toma os meus olhos, lábios, ouvidos, atitudes, minha mente, conduza, porque o Senhor tem plena liberdade a falar no nosso meio. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero iniciar no tema que diz que quando você não tem um plano B, o que nós sabemos quando falamos assim, tem um plano B? O plano B é o quê? Uma segunda opção, é uma segunda escolha. Quando uma coisa não dá certo, você não tem o quê? Você pode escolher outra opção. Tentei o plano A não deu certo, eu vou para o plano B.
Mas eu quero dizer algo para você, e eu digo para mim também. Muitas das vezes, com nosso caminhar com Jesus, nós perdemos a nossa intensidade para aquilo que Ele tem nos chamado. Amém? De duas formas. Nós perdemos a intensidade por aquilo que nós já passamos, ou por uma marca, ou por uma dor, ou por um coração machucado. Ou também nós perdemos, a outra opção é perder a intensidade, porque nós achamos que fizemos muito. Ontem eu vi aqui o Bispo Kleber pregar, falando do graveto acendendo no monte. Quem estava aqui ontem, que ele contando aqui? Isso foi a minha infância. A Bíblia fala dos bichinhos de Jacó. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala que quando Jacó começava a orar, a presença era tão grande, que o graveto começava a flutuar e acendia. E chamava de bichinho de Jacó, que quando vem a presença de Deus sobre Jacó, e eles rodeavam Jacó. Então quando o povo ora, e eu quando cresci, desde pequeno vendo isso, e me lembrou muito isso ontem, isso que ele falou, eu peguei um bichinho de Jacó e levei para casa. Que era um bichinho de Jacó, eu peguei lá um negócio que estava aceso, e levei para casa, pastor Paulo, levei para casa. No dia seguinte eu fui olhar, era um graveto. Era um graveto normal, era um graveto. Muitas vezes chovendo, acendia as coisas. E pegava, levantava e via raízes acendendo. Querido, eu não sei se você nunca viu isso, mas existe, querido. Mulheres de oração começar a orar e rodear, e no meio do ciclo de oração, e era tão tremendo que eu falava assim, não é vagalume, porque vagalume faz o quê? Pisca. Olha só, gente, eu vi tanto isso que eu ficava comparando. O vagalume, a cor do vagalume é amarela. Do bichinho, quando acende a brasa de Deus, não é amarelo. É meio é um tom meio verde, é um tom diferente. E não pisca, é constante. Quando você está no lugar que o ambiente muda, que você pode ver anjos, você pode ver, e eu muitas vezes chovendo, vendo a areia acender, e você fala assim, eu estou no caminho certo, porque eu estou na presença de Deus. Porque para manifestar aquilo, é preciso que todos estejam com a vida no alto, porque se um não tiver, o que acontece? Nada acontece. Mas muitas vezes nós perdemos a intensidade porque achamos que sabemos muito, achamos que já vimos muitas das coisas, e nossa ação, ela começa a ter um plano B, começa a ter um plano C, porque nós já sabemos que Deus, Ele cuida, nós sabemos que em um momento da nossa vida, pode ser o melhor momento ou pode ser o pior, se nós orarmos, Deus vai responder, mas a nossa intensidade não está mais naquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Intensidade que eu só tenho aquilo para resolver a minha vida, é aquilo ou aquilo. Nós não, nós entramos nas batalhas, nós entramos nas lutas, com o coração de servo, com o coração obediente, mas sem a intensidade que Deus tem nos chamado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E é isso que eu quero dizer para você inicialmente, que para o Senhor nunca existiu um plano B para nós. Tudo está no controle de Deus. Deus, Ele nunca escolheu uma segunda opção, Ele nunca teve uma segunda opção para nós, porque Ele sabe tudo. E se nós estamos na presença, se Ele coloca algo na nossa mão para colocar intensidade, não tem outra opção, é aquilo. Amém? E aqui vamos no versículo 15 que diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Todo mundo conhece essa passagem. Vem Faraó, vem os egípcios, e o povo de Deus à frente, e quando Moisés vê o mar vermelho, que não tem como caminhar sobre as águas, aos olhos naturais, ele olha o Senhor e o Senhor diz, por que clamas? E esse é um exemplo,
que por muitas vezes aparece sobre as nossas vidas, em nosso momento, mares, tempestades, montanhas, barreiras à nossa frente. E nós estamos ali entendendo que nós temos que passar por aquilo. Mas Moisés, eu imagino Moisés atentando para Deus e falando: por que clamas, querido? Continua. Mas você fala assim: mas aos olhos do homem não tem como. Alguém já passou por isso? Você não saber o que fazer, você não ver saída, e você ir, e quando você colocar a mão, Deus abençoar. Geralmente, quem pensa em um plano B somos nós, pecadores, que muitas vezes não confiamos na total dependência de Deus, ou nos tornamos religiosos, pessoas que nós confiamos na dependência, mas não vou fazer hoje, vou fazer amanhã, eu vou fazer depois. Pastor, eu já sei como a roda da igreja gira, eu conheço a estrutura, eu cresci nisso, eu sei como fala, eu sei como ora, eu sei como me sair bem de uma situação, eu sei como outra, e aí o comodismo vai entrando, e nós vamos ficando no nosso lugar. E nesse momento, Deus, quando entrega algo grandioso nas suas mãos e na minha, é a nossa intensidade que vai dizer se nós estamos totalmente confiantes naquilo que Ele vai fazer. O Bispo Everaldo contou aqui ontem também, no testemunho dele aqui na hora da oferta, que quando ele doou 30 mil reais, refinanciou o carro para subir para a Pendotiba, naquele mesmo mês, ele conseguiu comprar uma casa que ele mora hoje, na época de 170 mil, por 110. E o homem aceitou de várias formas, parcelado de vários jeitos. E ele falou: eu coloquei 30 e no mesmo mês Deus me deu 60. Por quê? Os 30 que ele colocou foi o desconto de 60 que o homem deu para ele. Aos olhos do homem era difícil. E ele falou: para arrumar esse dinheiro eu tinha que vender a casa em Goiânia, que eu já tinha anunciado 2 vezes, nada acontecia. Naquela mesma semana a casa foi anunciada, foi vendida e Deus colocou a mão. Por sempre pensarmos em um plano B, com o tempo tiramos a força das prioridades de conquista que nos apresentam no dia a dia. Queridos, preste bem atenção que eu vou falar para você em nome de Jesus, como profeta e como ministro do Evangelho. Eu sei que cansa, eu sei que é cansativo, eu sei que tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, ainda mais quando você está na presença, porque quem está na presença passa peleja, não passa, irmão? Não? Pastor, então que... A gente está na presença para algo melhorar e o negócio aperta mais. Mas você sabe que você está certo, você sabe que sua posição é essa, e você tem que estar ali, querido. Cansa, porque o cansar é do homem. O cansar faz parte de nós. Mas as prioridades, as intensidades é você e Deus, querido. Não devemos baixar a nossa guarda. Amém? Deus tem algo muito grande para fazer em vidas aqui e na minha. E quando nós colocarmos a força, Deus Ele põe a mão. Me lembra muito que a pastora fala comigo. Uma fase da minha vida, eu sempre coloquei muita força na igreja. O que é colocar força na igreja? Fazer tudo para a igreja. E eu não sabia dividir, eu colocava força só na igreja e eu não fazia força para os meus projetos pessoais que Deus me abençoa. E a pastora falava assim para mim: se você colocar força nos seus projetos, como você coloca força nas coisas de Deus, você vai romper em nome de Jesus. E ela falou isso para mim há muitos anos. E eu percebi que, aí Deus falou o meu coração, e Ele falou: está vendo o que minha serva falou contigo? Você não precisa escolher, esteja na minha presença e coloca a tua força que eu sou contigo. E aí eu aprendi a colocar força também nos projetos que Ele tem me chamado. Querido, quando você coloca a tua intensidade, o seu coração aonde Ele tem te chamado, você vai romper em nome de Jesus. Quem está pegando aí que eu estou falando? Fica ligado. Olha o que ele diz, versículo 16, estou de olho aqui. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o.
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E olha o versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei o quê? Glorificado em quem? Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. O Senhor quer ser glorificado em nossos inimigos. Muitas das vezes a luta vem para você e para mim. O mar está revolto e você tem que atravessar e você não sabe como fazer. Você e eu está sendo perseguido por algo. Algo se levanta e você olha, muitas das vezes, parece que estou lendo a mente de pessoas aqui, mas ninguém lê mente, mas o Espírito Santo revela. E a gente fala assim: por que comigo? Todo mundo faz e nada acontece, mas comigo sempre tem um que me persegue. Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Querido, sabe por que Deus permite que isso aconteça na sua vida? É para que o seu inimigo, para o quê? Para que o Senhor seja glorificado na sua luta, seja glorificado no seu inimigo. Querido, as lutas que vêm para você, a Bíblia fala que Deus reverte em bênção, e reverter em bênção é isso. A luta, ela se levanta, ela vem, mas até na luta, até no demônio, ele é glorificado. Ele é glorificado. E olha o versículo 18: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado, fala de novo, em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Queridos, sempre quando você coloca a intensidade numa coisa, eu não sei se você já viveu isso, eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco, que quando fala assim, eu não tenho opção, eu não tenho mais o que fazer, isso acontece muito na nossa saúde, né? Ou com algum familiar nosso, aquela coisa que você não tem mais o que fazer, está na mão do médico, nem na mão, está na mão de Deus. Você diz, eu não tenho mais opção, e Deus manda dizer para você: para de buscar jeitinho para amenizar a sua dor e a minha, o nosso problema. Se Deus mandou ir, vamos. Se Deus falou que não tem plano B, é só plano A, irmão. Amém? O plano B parte de nós, mas o plano A é só de Deus. Seja A mais. Quem tirava A mais na escola, como é que era? Oh, glória. Plano A. Não tem opção. Moisés não tinha opção naquele momento. Ele tinha homens com carros, com cavalaria, era a melhor tecnologia do mundo da época. Moisés não tinha o que fazer, mas Deus falou: por que clamas a mim? Toca e abre você o mar. Deus não falou que ele ia abrir o mar. Deus falou: toca o bordão, toca o cajado, vai abrir o mar. Você vai abrir o mar perante a minha palavra. Em outras palavras, eu quero te dizer, é você que tem que colocar a mão. Você não tem que colocar coisas nas mãos dos outros. Deus está mandando dizer para você que Deus, Ele coloca uma unção sobre a sua vida, uma unção ministerial, uma unção profissional, uma unção de negócio, e muitas vezes você pega aquilo e quer dividir com o outro, e Deus fala que não, com o outro não vai dar certo, é só com você. É o dono que tem que colocar a mão no chifre do boi. E eu aprendi isso, né, pastor? O que tem de pessoas que me procuram e falam: vamos fazer um negócio junto? E eu já tentei, mas o Espírito Santo falou assim, se tu colocar, falou várias vezes, se tu colocar o teu projeto na mão de outro, não vai dar certo. Mas o outro é uma bênção, não vai dar certo, porque o que eu tenho para você é você colocando a mão. Está na hora de abrir o mar, querido. Está na hora de você tomar uma posição. Quem está entendendo? E diz aqui, que quando ele fala para Moisés: por que clamas a mim? E ele diz que ele vai ser glorificado. Automaticamente, quando Moisés entende que ele tem que atravessar o mar, o céu se move em favor de Moisés. Quando Moisés entende que ele não tem como dar a volta, que ele não tem um plano B, que ele tem que atravessar, aí o céu se move.
Deus dá ordem aos anjos, e ele vem ao encontro ao povo de Deus. Olha o que diz o versículo 19: então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles, também como coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Queridos, Deus foi à frente do povo de Israel até o momento do maior desafio. Ele conduziu Moisés até o maior desafio de Moisés naquele momento. Ele conduziu Moisés, conduziu o povo até o mar revolto e ter que atravessar. Quando entendeu que só tem um plano A, aí ele falou assim: agora, quem está te perseguindo? O inimigo. Agora eu te dou guarda, eu cubro as suas costas. Vocês estão entendendo? E eu lendo isso hoje, eu falei: meu Deus, te lê tanto. Deus, Ele é o seu escudo, querido. Quando as pessoas, eu conheci um policial, e ele falando que quando eles vão à frente atirar, eles vão para frente e eles valorizam muito quem guarda as costas deles, porque a pessoa pode vir por trás, atirar, então ele defende. Então olha o que Deus fez. Quando o povo de Israel chegou no maior desafio, ele falou assim: entendeu que não tem jeito, vai atravessar, você que vai tocar o cajado e vai abrir o mar. Entendi. Mas Senhor, tem os egípcios, a melhor tecnologia do mundo, está tudo atrás de mim. Não tem problema. Ele saiu da onde ele estava, os anjos, se colocou atrás, e a Bíblia fala que a nuvem e coluna de fogo, ela era escuridade para o povo egípcio, eles não viam nada, viram um breu, e para o povo de Israel era o quê? Claridade. A coluna atrás iluminou todo mundo. A noite se tornou dia, até amanhecer estava iluminado. E atrás diz que o povo egípcio ficou num breu. E a Bíblia fala o quê? Olha a parte B do versículo 20: de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam o quê? Aproximar-se. Quando você entende que não tem um plano B, que não tem jeitinho, que não tem tirar a intensidade, que é você que tem que agir, Deus se coloca entre você e o seu inimigo, e quando Ele se coloca, o inimigo não te toca. Vocês estão entendendo? O Senhor vai à frente do povo, e toma a sua retaguarda para que o inimigo não se aproxime. Não se aproxime. Muitas das vezes nós passamos luta porque nós não colocamos a nossa intensidade. Querido, se Deus ele é tão maravilhoso que os projetos que Ele coloca no seu coração é grandioso, é ou não é? Você fala assim: como que eu vou dar conta disso? Eu não conheço um crente que tem projeto pequeno, porque Deus, Ele diz que tem algo grande para a tua vida. E não estou falando de financeiro, não estou falando de estudo, estou falando do geral, que Deus vai te usar em nome de Jesus, e algo é grandioso, e quando Ele coloca algo grandioso, você tem que entender que você que tem que tomar posição. Escute isso, preste bem atenção. Talvez você já tenha ouvido essa história, e eu vou falar rapidamente para você entender o que eu quero dizer. Certa vez um general chinês, já que o pastor Liu veio ontem, aí vamos honrar aí ele falou muito de provérbio chinês ontem. Vou falar uma história de um general chinês para você entender o que eu estou falando. Certa vez um general chinês tinha ido para a guerra e levado consigo a sua tropa, a tropa dele. Só que nessa história a tropa dele era muito menor do que a tropa que ele ia enfrentar. Era muito menor. No caminho, para chegar ao lugar onde aconteceria o embate, todo o exército precisava atravessar o quê? A ponte. Havia uma ponte que eles chegaram, no local, e para ver o embate eles tinham que atravessar uma ponte difícil, e essa ponte era o único acesso que tinha para essa batalha e para a conquista desse lugar. E eles tinham que atravessar, precisavam atravessar uma ponte.
Enquanto cruzavam esta ponte, alguns soldados gritavam. Olha isso. Gritavam de medo, porque o local era alto, a ponte era longa, e tinham medo porque eles eram em menor número do que aqueles que eles iam enfrentar. Alguns soldados gritavam e demonstravam pânico com a possibilidade de perder o quê? A batalha. Mas seguiam, mesmo com medo, mesmo gritando, mesmo em pânico, eles seguiam. Outros comentavam que, caso a situação saísse do controle, eles poderiam atravessar de volta e fugir. Em outras palavras, estamos indo para a guerra. Tem o pessoal medroso do pânico, e os outros falavam, caso dê ruim, caso do plano A não dê certo, nós fugimos e vamos embora. Preste bem atenção agora. Ao perceber que ambos os comportamentos dos soldados, o general não pensou duas vezes. Quando toda a tropa terminou de atravessá-la, queimou a ponte. Passou todo mundo, ele deixou, pegou 1, 2, 3, falou, bota fogo em tudo. Quando passou, pegou fogo a ponte, caiu a ponte, e aí foi um desespero, a gritaria, porque a ponte, o único acesso de volta, foi destruído. Quando toda a tropa terminou de atravessá-la, queimou a ponte. Deste modo, ninguém poderia recuar. Todos ficaram chocados com aquela atitude. E o general, preste atenção, e o general deixou clara a sua postura. Era vencer ou morrer. Entenda bem, o contrário de vencer é o quê? Quem pode me ajudar? Perder. Então, é vencer ou morrer. Não estou falando de vencer ou perder. Vencer, e ao contrário de morrer é viver, concorda? Então, é aquela, ou vence, ou fica por aqui mesmo o resto de todo mundo. Não tem plano B. Ou a gente vence, ou não tem volta. Ou a gente conquista, ou acabou. Mas eles precisavam, era vencer ou morrer, mas eles precisavam estar lá, lutando com toda a sua alma e vontade, sabendo que precisavam dar tudo de si, e não haveria outra opção. Moral da história, o que houve? Tomaram biotônico, Red Bull, sei lá o que naquela época, os caras pararam de chorar, pararam de ficar em pânico, nós somos menos, não, querido, pela minha filha, pelo meu casamento, pela minha família, ou a gente dá a vida aqui, ou acabou. Eles venceram a guerra. Uma quantidade bem menor venceu a guerra. Não havia plano B. E essa história é tão conhecida, que eu não vou citar aqui, mas em Lucas, né, Lucas, se eu não me engano, está aqui, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 fala de César, e a Bíblia fala que César, alguns estudiosos dizem que César usou essa história desse chinês, citado, e foi para um alistamento de guerra, e usou a mesma estratégia, só que foi com navio, ele chegou de navio, em vez de chegar de cavalo, ele chegou de navio, mas ele queimou a ponte também, e venceu. Vocês estão entendendo, querido? Moral da história? Querido, finalizando aqui contigo. Deus estava entre eles, no campo, antes de Moisés tocar. E aqui diz, então, versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou terra seca, e as águas foram o quê? Divididas. Mas Moisés estendeu a mão. Estenda as suas mãos, querido. Você precisa estender as suas mãos. Estender as mãos é você dizendo que você tem autoridade. Amém? Ele estendeu as mãos, ele tocou, o mar se abriu, terra ficou seca, eles começaram a atravessar, e olha o versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem,
viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrilhou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Olha agora. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Tem histórias que falam que os egípcios eles foram afogados indo atrás do povo de Israel. Mas tem teólogos que aqui também comprovam que eles fugiram. Se eles fugiram e estão vindo, continuando contra o povo, eles estão tentando voltar. Eles tentam recuar. Ali a Bíblia fala que quando eles perceberam que não tinha jeito, ele falou: o Senhor está com o povo de Israel, vamos fugir. Quando eles tentaram, aí veio. Versículo 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do quê? Do mar. No meio. Querido, o diabo, ele acha que ele pode perseguir, mas o maior alçapão do diabo, o Espírito Santo já preparou. Vai ser no meio do problema que ele vai afundar. Vai ser no meio do problema que essa situação sua vai acabar. E vai ser nessa situação que o Espírito de Deus será glorificado no seu inimigo. E vão olhar para você e falar: eis aí uma mulher de oração, eis aí um homem de oração que passou por um grande problema, mas ele venceu. O Deus que ele serve é grandioso. Há o Deus de poder sobre a vida dele, e você será honrado pelo Senhor, perante os homens, perante o céu, perante o inferno. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé nesse momento. E nós iremos orar com você, nós iremos estar louvando aqui. Eu só quero que você entenda, finalizando o que eu estou dizendo, que não tem mais momento de você tirar o seu ritmo, não tem mais momento de você tirar a sua intensidade. Querido, tira a intensidade nas coisas naturais, não tire a intensidade daquilo que Deus te manda fazer. Amém? Eu hoje, a gente vai pegando um pouquinho de experiência, eu tiro a intensidade de várias coisas que não é prioridade para mim. Mas quando Deus manda eu fazer, se eu tirar a intensidade, eu vou para o plano B. E o plano B, querido, é ficar no deserto aí, ó, tentando. É hoje. Levante suas mãos. É hoje que você vai conquistar o seu projeto. É hoje que os seus estudos, eles alavancam. É hoje que a vaga na faculdade, na pós-graduação, não importa onde seja, Deus manda dizer: coloca a mão, que eu vou à tua frente, e quando precisar eu sou sua retaguarda. É hoje que Deus vai levantar aqui grandes empresários. Você se acha pequeno, você se acha pequena, você acha que você faz, todo mundo faz e você é mais um. Você não é mais um, você está debaixo da unção do Altíssimo. O Senhor hoje, Ele te dá autoridade. Não tire a intensidade naquilo que Ele tem te chamado. Não tem plano B, ou vai ou vai. Você acha que os seus filhos já perdeu os seus filhos? Você aqui acha que já perdeu os seus pais? Você tem lutado, pastor, tem orado pelos meus pais, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus familiares, mas eu estou cansado. Eu sei que você está cansado, mas a intensidade não pode ser perdida, porque o Senhor vai te dar o refrigério, e a bênção está próxima, em nome de Jesus. Então, sobre a palavra liberada sobre Moisés, diz que ele levantou o que? As mãos, não foi? Então vamos levantar as nossas mãos, com ato de autoridade, e nós estaremos louvando agora, e quando nós louvarmos, você vai declarar, você vai louvar de todo o seu coração,
e nós iremos orar pela sua vida. O Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai renovar a sua intensidade. O Senhor queimou as pontes, não tem mais volta, diz o Senhor, não tem mais caminho para a volta. Resolva aquilo que Ele tem te chamado, resolva aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Senhor, como eu vou pedir perdão a essa pessoa de tantos anos, eu tenho vergonha. Deus manda dizer: liga, procura, resolva, que eu coloco as mãos. Senhor, eu tenho medo desse projeto, eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo de colocar a mão nisso. O Senhor está dizendo: sou eu que te chamei, porque clamas a mim, porque clamas a mim. Estou dizendo que tu é povo meu, então marcha, aleluia. Toma posição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, esteja nessa hora, está louvando nesse momento. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que